Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos em mais um vídeo do canal Livros e Ideias. Hoje nós vamos apresentar uma resenha espetacular. Tenho certeza que essa resenha vai prender muito a atenção de vocês, vocês vão gostar, vai servir para refletir, vai servir para que vocês aumentem os horizontes, né? E esse, afinal, é o nosso objetivo, né, pessoal? Fazer com que vocês pensem, reflitam, além da leitura, obviamente, que é o grande objetivo do canal Livros e Ideias. Eu preciso pedir uma coisa para vocês, pessoal. Por favor, me dê um likezinho, não custa nada. Me dê um like agora, vamos combinar alguma coisa. Vocês me dão um like agora. E no final do vídeo, se vocês não gostaram, vocês podem tirar esse like, tá bom? Vamos fazer esse compromisso, mas por favor, é só apertar o botãozinho aí, é muito simples e não custa nada. Dê o like, divulgue esse vídeo para seus amigos em redes sociais, ative o sininho de notificação e se inscrevam nesse canal se vocês ainda não são inscritos. De novo, o canal está crescendo devagar e sempre. Isso é que é nosso objetivo. Nós não temos pretensões econômicas, ganhar dinheiro com esse canal. Se ganhar é bom, dinheiro sempre é bom, mas o objetivo nosso realmente não é. É fazer alguma coisa que pode ficar para as próximas gerações aí entenderem a importância do hábito de leitura. Feito esse pequeno jabá, vamos sem mais delongas à nossa resenha de hoje. Barão de Mauá, cujo nome era Irineu Evangelista de Souza. Esse personagem importantíssimo na história do Brasil. Ele foi simplesmente o primeiro empresário do Brasil, pessoal. Então, essa resenha se presta muito aos empreendedores e aos que têm interesse em empreender, em fazer uma coisa nova, em montar uma empresa. Então, acho que principalmente esse pessoal vai gostar muito da resenha que nós vamos apresentar. A obra chama-se Mauá, o empresário do império. Ele foi publicado pela primeira vez em 1995, então é um livro, já não é novo, mas é relativamente novo, perto dos clássicos que a gente apresenta para vocês regularmente no canal. E desde que esse livro foi apresentado, ele se tornou uma referência sobre a história econômica e a biografia do Brasil, especialmente abrangendo o período imperial e das particularidades desse período. O autor é o Jorge Caldeira e ela é uma biografia, obviamente, vocês já entenderam, que retrata a vida e trajetória do Barão de Mauá, que ele foi o primeiro, eu já falei que ele foi o primeiro empresário do Brasil no século XIX. Ele desafiou muitas normas e interesses da época para se tornar, então, um dos pioneiros, para se tornar o pioneiro da industrialização do país. Depois vocês vão entender por quê. O Caldeira, o autor, narra não apenas a história empresarial de Mauá, que investiu em diversas áreas como transporte, energia, telecomunicações, mas também enfatiza sua visão progressista e o papel importantíssimo que José Evangelista de Souza, ou o Barão de Mauá, teve na industrialização e na construção da infraestrutura brasileira. É muito relevante, é muito claro os obstáculos que Mauá enfrentou contra os seus interesses na época. Afinal, graças, isso mudou, né? Hoje é muito fácil ser empresário no Brasil. Claro que é uma ironia. É igualzinho, pessoal.
Então, essa que é a parte bacana dessa obra, é que eu consegui fazer um paralelo entre a situação atual do Brasil, século XXI, quase 20, e com todos os modernismos e as tecnologias existentes e à nossa disposição, mas é muito parecido. Alguém que está tentando ser empresário no Brasil vai poder se identificar com essa obra na época do Império, pessoal. É sensacional isso daí, essa relação que você pode fazer. Acho que é muito interessante o contexto mais amplo que essa obra apresenta, e isso o leitor vai ter que pensar um pouco, refletir um pouco, que são as transformações econômicas ocorridas no Brasil imperial e como Mauá se inseriu neste cenário, promovendo nas suas empresas modernização e muitas inovações. É uma obra que faz uma análise muito rica sobre a relação entre empreendedorismo, política e história do Brasil. Vale a pena destacar algumas características do Barão de Mauá, a sua visão pioneira. Claro, fica muito claro na obra que Mauá estava muito adiante do seu tempo. Ele ele desafiou as estruturas econômicas da época, econômicas e sociais, e de uma nação em formação. E a análise crítica, né? Vale a pena nessa obra também a gente atentar para o fato de que o autor Jorge Caldeira não idealiza Mauá, mas o apresenta como um homem complexo, com suas ambições, com suas limitações, o que torna a narrativa muito realista, muito rica também. Lendo esse livro, o leitor vai poder entender o legado deixado pelo Barão de Mauá, a sua influência na economia brasileira até os dias atuais. Como eu já disse, Mauá começou a sua vida de empresário muito novo e teve uma ascensão meteórica. Ele veio de uma família muito humilde e ele se transformou muito rapidamente num dos homens mais ricos do país. Vocês, lendo a obra, vocês vão entender por quê. Mauá era um homem de grandes empreendimentos. Imagina, no século XIX, construção de ferrovias, estaleiro, foi o primeiro estaleiro do Brasil e talvez tenha sido a primeira indústria do Brasil, a indústria de navios, com toda a tecnologia que existia na época. Barão foi esse visionário, porque obviamente todo o comércio mundial era feito via marítima, não? Então ele enxergou esse veio de possibilidade do sucesso e embarcou na construção de um estaleiro. Desculpe aí o trocadilho. Claro que ele teve muitos desafios, muitas adversidades, e isso é muito claramente demonstrado durante a obra pelo Jorge Caldeira. A instabilidade política, a concorrência estrangeira e a resistência aos setores conservadores da sociedade. Tudo isso era um desafio enorme, profundo, monumental para o Barão de Mauá conseguir suas empresas, conseguir viabilizar suas ideias e suas teorias. Mauá faliu, pessoal. Caldeira discute detalhadamente as causas dessa falência. Esse livro deveria ser lido por todos os historiadores, que é uma fonte inestimável de pesquisa, e os interessados pela história econômica e empresarial do Brasil. Os economistas também é um prato muito cheio para os economistas, porque Mauá tinha as estratégias, pessoal, impressionante o que ele pensava
muitas coisas semelhantes com o que hoje acontece, né? As sociedades que ele conseguia desenvolver, não só com os brasileiros, mas principalmente fora do Brasil, é uma coisa muito impressionante na obra, e a gente para pensar e fala, puxa vida, naquela época eu não tinha WhatsApp, eu não tinha e-mail, eu não tinha nem telefone, nem telégrafo, pessoal. Como que o Mauá conseguiu viabilizar negócios com parceiros estrangeiros? Isso tudo o livro vai explicar para vocês. Resumindo, né, é uma obra indispensável para quem deseja compreender a importância de Irineu Evangelista de Souza para a formação do Brasil moderno. O autor nos convida a refletir sobre o papel do empreendedorismo, principalmente na construção naval, que eu já falei que foi a primeira incursão do Mauá no empreendedorismo, e os óbvios desafios incomensuráveis, impressionantes que um empreendedor deveria enfrentar na época. Só na época, hoje não. Alguns tópicos para discussão, eu vou colocar aqui para que vocês, durante a leitura da obra, consigam pensar isso e já fazer uma reflexão antecipada. Número 1, a importância das ferrovias do desenvolvimento do Brasil. Mauá foi o fundador praticamente e foi o idealizador do projeto da Santos Jundiaí. Outro, número 2, tópicos para reflexão, as razões da falência de Mauá e quais são as lições que a gente pode extrair desse episódio. O legado de Mauá para a cultura empresarial brasileira. Enfim, nesse emaranhado de situações, de dificuldades, de falta de tecnologia, eu acho que é um momento fantástico para que você consiga avaliar o empreendedorismo do Brasil e entender como que nós chegamos aqui, com a nossa cultura, né? Imagina você enfrentar todos os desafios sem a tecnologia de hoje. Para vocês terem uma ideia, como que era feita a comunicação entre negócios. Vocês sabem que negócio, ou você está presente, ou você tem que se comunicar de alguma forma com o outro lado. Muito bem, como que Mauá fazia para se comunicar com Londres, que era um dos pontos de maior atividade empresarial de Mauá, os sócios ingleses? Vocês vão se deliciar com essa parte. Mauá enviava cartas pelos parquetes, né, que era como eles chamavam navios, e recebia também cartas dos parquetes. Só que essa viagem, pessoal, levava no mínimo 15 dias, quando tinha o navio. Agora, era muito comum levar 1 a 2 meses para ele receber a resposta de uma proposta ou colocar uma situação de negociação diferente. Enfim, é muito interessante essa parte de comunicação na biografia do Barão de Mauá. Óbvio que essa dificuldade de comunicação limitava muito o crescimento dos negócios e tornava uma realização, imagina, de uma sociedade entre um brasileiro e os sócios deles, londrinos, ingleses, a dificuldade que era para entrar em acordo para construir uma ferrovia, pessoal, onde nada havia. Desculpe a rima aí. Então, os projetos eram extremamente difíceis de serem aprovados, de serem analisados criticamente. Enfim, verdadeira saga, vale a pena, muito legal. Acho que é importante falar sobre os bancos. Mauá também foi o pioneiro. Ele fundou praticamente o Banco do Brasil, que depois o governo tomou de alguma forma, mas ele continuou com um banco, tinha filiais desse banco no Uruguai,
Olha a diversidade de negócios que Mauá, coitado, se meteu. Alguns outros personagens dessa biografia, o imperador Dom Pedro II, ele tinha uma relação muito ambivalente com Mauá, não é? No início ele apoiava suas iniciativas, mas com o tempo a política, os interesses econômicos do imperador, basicamente, e também do país e dos outros amigos do imperador mudavam bastante, levando a relação que no início era afetiva, era amigável, ficar muito tensa. O Jorge Caldeira, autor da obra, ele foi muito hábil em revelar as complexidades do governo imperial e as prioridades que esse governo tinha com relação à modernização do país. Tem momentos até hilários, né, nesse relato. Os senadores e a elite conservadora, que representavam uma oposição ferrenha ao Barão de Mauá. Eu não vou dar spoiler, mas vocês vão tentar descobrir na obra qual era o seu maior opositor. Ele perseguiu Mauá durante muito tempo. Lógico, pessoal, eu estou falando essas coisas do ponto de vista ou da visão do Barão de Mauá e do seu biógrafo. Então, tudo tem duas versões. Talvez a biografia do seu maior inimigo vá apresentar versões diferentes dessa que o Jorge Caldeira apresenta nessa obra. Vamos falar um pouquinho agora sobre Jorge Caldeira, que é um biógrafo que teve a sua notoriedade justamente apresentando essa biografia do Barão de Mauá. Então ele apresenta uma narrativa muito rica em detalhes, com detalhes até supérfluos em algumas situações, mas ele inclui também detalhes históricos e que ajudam a criar uma imagem muito realista e vívida do nosso período imperial. Ele usa muito da ironia, o Jorge Caldeira, para criticar e interpretar a história da política brasileira. Faz comparações e contrastes entre as ideias de Mauá e as ações do imperador, e muitas vezes destacando a incompetência, a falta de entendimento dos governantes. Afinal, Barão de Mauá estava muito adiante do seu tempo. Interessante nessa obra de Jorge Caldeira que ele não se abstém de inserir a sua própria interpretação, de dar a sua própria interpretação e admiração nas qualidades, virtudes de Mauá, né? Isso às vezes leva a tornar a narrativa um pouco subjetiva, mas também adiciona uma camada de emoção ao livro, tá? Muito clara a ideia do Jorge Caldeira de entrelaçar a vida de empreendedor do Mauá com a vida política do Mauá e a política da época. Acho que essas características reunidas formam um panorama, né? Um cenário muito envolvente e que leva o leitor a ler essa grande obra, que é um catatal. Não sei quantas páginas agora, eu acho que é da ordem de 700 páginas mais ou menos, mas eu li muito rápido. Eu tenho interesse, né? Eu fui e ainda sou um empresário no Brasil, então isso me chamou muita atenção, porque eu sempre estava querendo estabelecer paralelos. É isso, se vocês gostaram, confirme, se não deram, confirme aquele like, lembra que eu falei no começo do vídeo? Se vocês não gostaram da resenha, pode ir lá e tirar o like, que eu vou sentir, mas paciência, é a vida. Então, vocês deem o famoso like, vocês se inscrevam nesse canal se ainda não são inscritos, ative o sininho de notificação, distribui para os seus amigos e redes sociais. O canal depende disso para viver, pessoal. Eu vou continuar nessa nossa jornada de tentar
produzir conteúdos interessantes para que vocês sejam estimulados a desenvolver o hábito de leitura. Quem chegou até o final do vídeo, muito obrigado. Até o próximo vídeo e